E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 9 de janeiro de 2024, terça-feira. E o assunto que eu vou tratar aqui hoje é sobre o nosso passado, né? Quem nós fomos não é importante. O importante é quem nós somos. E ainda mais importante do que o que nós somos é o que nós queremos ser. Porque aí é a verdadeira liberdade, né? Porque muitas pessoas são o que não queriam ser. Muitas pessoas vivem um condicionamento social, muitas pessoas vivem à sombra de outras, seguindo comportamentos, seguindo líderes, seguindo a personalidade do líder, né? Copiando a personalidade do líder, isso é muito comum. Pessoas que se envolvem numa profissão e se modelam pelos hábitos e pelos comportamentos dessa profissão. É o indivíduo que se encontra, né? num trabalho, ele só vive para isso, né? É o artista que muitas das vezes não sabe nem quem é, não sabe nem quem quer ser, porque ele vive para o público, ele vive para satisfazer o que as pessoas querem que ele seja. Então isso é muito comum na família, né? Eu vou por essa profissão, por aquela profissão, porque papai quer, papai me deu tudo, mamãe me deu tudo, agora eu tenho que seguir o mesmo caminho, né? É muito comum você ver médicos tendo filhos, e os filhos também são médicos. Engenheiros tendo filhos, e os filhos também são engenheiros. Advogados, idem. É toda profissão, né? Às vezes o filho acaba indo pelo mesmo caminho do pai, porque já tem uma facilidade, né? Já tem ali uma experiência do pai. E às vezes não é isso que a pessoa quer. Então o que eu estou falando aqui, importante não é quem você é, né? Nem quem você foi. O importante é quem você realmente deseja ser, né? E às vezes é difícil, né? E às vezes você vai ter que bancar uma luta para ser quem você quer ser. A sociedade é muito preconceituosa, tem a questão da sexualidade, né? Que às vezes a pessoa se bloqueia, né? Até mesmo se engana, achando que quer ser alguma coisa, mas no fundo ela sabe que quer ser outra, né? E às vezes cede às pressões sociais. Tem muitos aí que casam, né? Isso que queriam, né? Tanto na questão sexual como na questão mesmo de estilo de vida. Por exemplo, né? Eu sou heterossexual. Eu cumpri todo o ritual de um heterossexual na minha vida, né? Casei, tive filho, mas nada disso era o que eu queria. Eu meio que fui conduzido pela sociedade, né? Eu achava que era isso que eu queria. Eu achava que era ter uma esposa, uma família, filho, e descobri ao final que tudo isso foi uma construção social imposta psicologicamente, né? Imposta socialmente, e eu queria o que todo mundo quer, né? É uma família, esse modelo já pronto que vendem para as pessoas. Alguns se realizam com isso, né? Não foi o meu caso, eu nunca me realizei com casamento. Tive alguns momentos felizes, claro, são momentos, né? Só isso. Momentos felizes, inclusive, com meu filho, que depois faleceu. E aí eu me descobri como eu era antes, né? Eu me descobri na minha originalidade. Sempre fui muito isolado na minha mente. Me descobri que o meu grande prazer, quem eu quero ser, é alguém totalmente independente. Então as experiências que eu tive na vida simplesmente me mostraram que as minhas escolhas foram erradas. Eu não queria, na realidade, mulher nem filho. E hoje, né, eu descartei todas essas coisas da minha vida. A própria vida descartou algumas coisas, a própria vida me tirou coisas que me causaram muito sofrimento, porque vida é isso aí, né? Você se apega à sua mulher, você se apega à sua família, você se apega aos seus filhos, principalmente. Eu sofri muito, ainda sofro muito com a perda do meu filho, mas hoje eu vivencio uma experiência de vida que é a que eu sempre desejei no fundo da minha alma, no fundo da minha consciência. Eu sempre, desde pequeno, fui averso, fui
contrário, né? A socialização, eu nunca gostei de pessoas dentro da minha casa, eu nunca gostei de conviver, sempre gostei da minha solidão. A minha vida quando eu era jovem, né, na época de escola, né, eu odiava a escola, eu odiava tudo que era forçado, tudo que era imposto a mim. E eu tinha, como todo mundo, né, esse modelo. Eu me apaixonava pelas meninas, aquela paixão platônica, né, porque eu era muito tímido também, não conseguia chegar. E no fundo eu sentia que não era isso que eu queria. Eu fantasiava muito aqui dentro da minha cabeça, mas trazia a coisa para o mundo real, arrumar uma namorada, ter que conhecer família. O meu sonho, né, era aquela coisa meio ter uma menina só pra mim, viver tipo numa ilha deserta com essa menina, né? É posse, né? Aquele sentimento de ter uma pessoa só pra você. Filho, a mesma coisa. Meu pensamento era aquele casamento ideal, onde meu filho seria só meu, não teria que compartilhar com as pessoas, né? Então eu sempre fui muito possessivo, né? Meu passado, quando eu idealizava essa questão com as pessoas, sempre vinha essa questão da posse, que é natural. O ser humano é possessivo mesmo. O ser humano quer outro ser humano para controlar. Essa que é a realidade. E eu trazia isso no meu instinto animalesco, no meu instinto reprodutivo, no meu eu animal, trazia isso comigo, como todo mundo traz, né? É uma bagagem que você já nasce com ela. É uma bagagem instintiva. O animal quer, né, procriar, o animal quer se impor, o animal quer prevalecer sobre os outros, o animal nos seus agrupamentos, o animal humano nas suas tribos quer prevalecer sobre outras tribos. Só que eu nunca fui esse ser social, né? Eu nunca fui essa pessoa que gostava de tribos. Eu sempre fui muito isolado. E eu idealizava essa questão de um casamento que era impossível. Né? Casamento prisão, porque todo casamento é isso, é uma prisão. Então, eu acho interessante, né? Que quando eu conquistei essas coisas, casamento, cagamento, né? Aí tive filho, olha, foi muita frustração. Não era nada como eu imaginava. Entende? Você lidar com o outro é sempre uma dificuldade. Os filhos não são o que você quer que eles sejam. Eles são o que eles desejam ser, né? Podem até por um tempo fingir que estão aceitando as suas ideias, fingir que estão te seguindo para te agradar, né? Porque é você que sustenta. Os pais geralmente impõem suas vontades sobre os filhos e os filhos muitas das vezes cedem essas vontades simplesmente uma questão de sobrevivência no ambiente familiar, né? Às vezes a criança está infeliz. Quantos pais cobram dos filhos? E os filhos depois, mais tarde, falam: eu fiz para agradar papai, para agradar mamãe, mas eu sempre fui infeliz nessa condição. Uma criança, muitas das vezes, não quer ver o pai triste, né? Não quer ver a mãe triste. Como eu falei antes, até a questão da sexualidade, a criança se sente culpada se ela tiver uma sexualidade diferente do que a sociedade exige, diz que é certo, né? Porque ainda existe muito preconceito e muitas pessoas ficam dentro do armário exatamente para não fazer os pais sofrerem uma decepção, uma desilusão, uma vergonha diante da sociedade, né? Porque ainda nos dias de hoje é assim, quem tem um filho, uma filha com sexualidade diferente, é melhor encobrir, é melhor fechar os olhos, é melhor fingir que isso não existe, né? Que não é na sua família, isso acontece na família dos outros. Mas isso acontece nas melhores famílias cristãs, né? A homossexualidade, que é um pânico dentro desses ambientes ortodoxos, né? Esses ambientes religiosos, hipócritas, onde impera a demagogia, onde impera a hipocrisia social, né? Porque sexualidade não tem nada a ver com caráter, sexualidade é uma questão individual, né? E aí o que eu digo, né? Voltando, né, para a minha situação, no meu passado, hoje, eu sei quem eu quero ser. Hoje, eu não vivo à sombra de uma sociedade. Eu não vivo como um fantasma, sabe? Morto-vivo, copiando comportamento, agradando as outras pessoas. Eu sou o que eu quero ser. Eu voltei às minhas origens, diante de casar, diante de ter filho, onde eu vivi uma vida simples, dentro da minha casa, né? O que eu mais gostava de fazer era ver televisão, ver desenhos, né? Na minha infância e adolescência, gostei, ver shows, ver coisas, documentários, coisas que me traziam, né, algum conhecimento diferenciado.
Hoje em dia praticamente não existe mais essa figura das bibliotecas, né? Eu, desde jovem, sempre gostei muito de bibliotecas, alugar livros. Não existia ainda a internet, né? Quando eu era jovem. Então tudo era difícil. Mas era a vida que eu gostava. Mas a sociedade dizia que essa vida estava errada. Viver sozinho, viver isolado, viver dentro de casa. Né? Eu odiava tudo que era social, né? Eu odiava escola. Na escola eu me isolava. Na escola eu não compreendia aquela socialização, aquela alegria de certas pessoas com essa socialização. Então eu era, né? Sofria até bullying, né? Porque eu era estranho na escola. Eu não gostava de botar uniforme, eu não gostava de nada que me era imposto. Eu fui obrigado a frequentar bosta de religião, eu odiava. Aí perguntam, né, como é que foi como é que era a sua relação com seus pais? Péssima, né? Péssima, porque pai só cobra, mãe só cobra. E fizeram isso comigo, me impuseram festa de aniversário, eu odiava, me impuseram escola, claro, na escola tem que estudar, né? Não tem jeito, mas eu odiava. Me impuseram primeira comunhão, igreja católica, eu odiava. Me obrigavam a socializar, me colocar em colônia de férias, eu odiava. Eu nunca entendi, nunca compreendi direito essa questão dessa necessidade de socialização. Né? E você consegue ter muito conhecimento sozinho, você pode ter muito conhecimento sozinho. E como eu tinha as experiências dos filmes, eu não precisava socializar, eu aprendia vendo os filmes, vendo a história das famílias, a história da própria humanidade, as guerras, os conflitos. E aí eu caí nessa asneira, em algum período da minha vida, de seguir os padrões impostos. Porque eu achava que isso ia me trazer felicidade, né? Que é casar e ter filho. Ó, só tomei na tarraqueta. Porque não era isso que eu queria. Posso dizer que eu tive mais momentos infelizes no meu casamento do que felizes. Eu tive mais momentos infelizes, a questão de ter filho, do que momentos felizes. Ah, por quê? Porque é outra pessoa, cara. Seu filho é outra pessoa. Seu filho não vai ser o que você quer, não é seu bonequinho. E eu tinha essa ilusão de criar um filho pra mim, né? Complexo de Deus, né? Por isso que Deus é chamado pai. Todo homem quer ser pai, né? Todo homem quer controlar a sua criação, a sua cria. Isso é vergonhoso, né? Então por isso eu digo, eu me frustrei muito, né, ao ter filho e ver que era cansativo, era trabalhoso, demandava muito dinheiro, muita atenção. Você não tem mais vida pessoal. E eu descobri com a vida de família, em família, com mulher, com filho, que eu não estava feliz com aquilo ali, não estava bem com aquilo ali. Com aquela exposição o tempo inteiro, com aquela coletividade, eu nunca gostei disso. E hoje, né, infelizmente, né, óbvio, né, que é muito triste você perder um filho. Mas hoje, eu voltei para a condição que eu estava originalmente. E ainda que meu filho estivesse vivo hoje aí, eu não sei como seria a nossa relação, né? Muito provavelmente o coitadinho ia estar, né? Porque se ele hoje estivesse vivo aí, já está com 20 e poucos anos, hoje ia estar ralando igual um couro, trabalhando debaixo de um sol de 40 graus. Sabe porque essa vida aqui é uma escravidão, né? Então estaria trabalhando aí, coitado. Como são a maioria dos filhos, né? Os pais não querem nem saber, né? Filho é igual uma mobília que você guarda, que você acha que é importante, né? Vamos dizer, um móvel, né? Um móvel qualquer, uma cadeira, que seu avô passou para seu pai passou para você, você ficou com uma questão emocional com esse objeto, né? Com essa cadeira, uma cadeira antiga, sei lá, né? E aí, você acha que aquilo ali tem muito valor, é só uma cadeira. Para você tem muito valor, como mobília, fica ali, você nem usa. Fica ali no canto, jogada, ou jogada num porão em algum lugar, mas você não se desfaz, porque você tem um apego emocional. Você pensa assim, não, a cadeira tá ali, né? O móvel tá ali, a joia tá ali, eu não uso, mas tá ali, né? É exatamente assim que são as relações. Por exemplo, casamento, cagamento, né? Você mal se relaciona com a pessoa com a qual você vive, mas tá ali, né? A mobília tá ali. Muitas das vezes você tem um relacionamento extraconjugal, você não tem mais vontade de fazer sexo, né? Vivem igual irmãos, cada um no seu próprio mundo, mas tá ali, deixa ali, que é um conforto psicológico. Se sumir, se desaparecer, você vai sofrer uma abstinência. E filho é a mesma coisa, né? A pessoa tem filho
E o filho pode estar nos Estados Unidos, o filho pode estar vivendo em outro lugar. Muitas das vezes você passa dias sem ver o seu filho. Mas está ali, está vivo, né? É uma mobília. Se sumir, se desaparecer, pronto. Você entra na abstinência, no sofrimento, chora, seja por uma cadeira, seja por um móvel antigo que pegou fogo, ou uma joia que foi furtada, que era muito importante para você, né? Essa aliança de casamento, aí perdi minha aliança, é um sofrimento danado. Não presta para nada, né? Tá ali só para você ter um conforto psicológico. É só um objeto inanimado e que não tem importância nenhuma, mas que você conferiu uma importância emocional. E aí, esse objeto passa a ser muito importante, não presta para nada, mas deixa ele ali que eu me sinto confortável. Como as fotos dos mortos, né? Não dá. Eu, por exemplo, né? Tem um monte de foto aí do passado, meu filho e tal, fica lá com minha ex-esposa. Raramente ela olha aquilo ali, raramente eu olho, porque vai trazer lembranças que vão trazer muito sofrimento. Por que a gente não joga fora essas fotos? Deixa aí, é conforto psicológico. É mobília, deixa aí no canto. Então, é uma coisa que não volta mais, né? E aí hoje eu me descobri uma pessoa que voltou às suas origens. O que é voltar às origens? É ser quem você sempre desejou ser. E a vida vai te levando por caminhos, por obrigações, por contingências, né, por exigências, por cobranças, por programações que vão te modelando, te transformando numa pessoa diferente das suas origens. Uma pessoa menos espontânea, uma pessoa até muitas das vezes até criminosa, hipócrita, fofoqueira, uma pessoa de mau caráter, né? Que às vezes você nem era assim originalmente, né? Às vezes você era uma pessoa do bem, uma pessoa que não queria tirar nada de ninguém, né? Mas a vida, os traumas, as frustrações vão fazendo de você uma pessoa diferente. Às vezes, como eu falei, às vezes tem uma pessoa ruim, né? A vida tem esse poder de transformar as pessoas. Então a Matrix não deve te transformar e dizer quem você é. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber o que você deseja ser. E hoje eu vivo dessa forma, né? Isolado de todo mundo, vivo no meu mundo, no meu cosmos, onde só eu prevaleço, onde só eu mando. Não tenho dependentes e nem dependências de pessoas. O meu mundo hoje eu descobri que é um mundo platônico. É o mundo das ideias, é o mundo virtual. Eu me satisfaço muito hoje no mundo virtual. Não preciso mais tanto das pessoas. Apenas no mundo virtual. No mundo virtual eu me comunico com as pessoas do meu canal, com os inscritos, com os amigos que fazem comentários, que também me ensinam muito com seus comentários. Né? Eu tenho essa relação platônica, virtual. Nós estamos apenas nos relacionando no mundo das ideias, da comunicação à distância. Isso também confere uma segurança ao seu corpo, uma segurança física para você, né? Relacionar com pessoas, se relacionar com pessoas é perigoso sempre. Você não conhece ninguém, você não sabe o que está na mente do outro. O coração do outro é terra de ninguém. Seja seu pai, seja sua mãe, lembre-se, papai e mamãe são só indivíduos com defeitos e qualidades. Não é porque é seu pai e sua mãe que mudou, que virou santo, que virou pessoa boazinha, boa gente. Você não conhece ninguém, né? Traficantes têm filhos, que traficantes são papai, são mamãe, bandidos, assassinos, psicopatas, tudo aí é papai e mamãe, né? Ah, ser papai e mamãe, se transformar em papai e mamãe, é só dar uma gozada, né? É só abrir as pernas e deixar meter. É só virar os olhinhos e ter um momento de prazer inconsequente que arremessa uma criança nesse mundo. Ser pai e ser mãe é isso, é ser inconsequente. Ser pai e ser mãe é isso. É usar um momento de prazer animalesco para arremessar, cuspir uma criatura para sofrer nesse mundo aqui. Né? E muitas das vezes sofrer né? Debaixo da autoridade desses pais. A coisa mais maravilhosa que existe é a liberdade. É você não ter que dar satisfação da porra da sua vida para ninguém. E eu me descobri assim, né? Hoje eu quero ser isso. Isso que eu sou, livre, leve, solto. A maior autoridade da minha vida sou eu mesmo. Eu não dependo de ninguém para tomar decisões.
E agora, com a minha aposentadoria, vou estar livre até do trabalho. Então, enquanto outros acham que isso é tédio, eu chamo isso de liberdade total e absoluta, de controle sobre o seu destino, de controle sobre o seu presente, né? Que o passado já foi, o que está para trás é morto, é morte. Me preocupo nesse momento aqui agora, né? O que eu vou fazer com esse momento? Amanhã nem sequer existe ainda. O que eu vou fazer com esse momento? Eu vou transformar esse momento num futuro de prosperidade, num futuro de bem-aventurança, num futuro de tranquilidade, de paz, de sossego, de felicidade, né? Felicidade para mim são pequenos momentos. É uma coisa de você vivenciar quem você deseja ser. Se existe alguma coisa próxima de felicidade, né? Que eu sou inimigo da felicidade, a felicidade dos homens, a felicidade de querer o corpo do outro, de ter necessidade de estar se projetando no outro, contra essa felicidade aí, né? Eu sou totalmente contra essa felicidade. Então, para mim, felicidade não existe. O que existe é liberdade. Essa é a possibilidade de uma vida plena, né? Inclusive com saúde, você não se contamina com o outro, você se preserva, você não troca saliva, essa coisa animalesca que as pessoas fazem sem pensar, sem parar para pensar, você não troca fluidos no sexo, você não se contamina dentro do seu ambiente com o espirro do outro, né? Com as doenças do outro. Eu me descobri nesse isolamento social, né? Físico, esse afastamento físico da sociedade, o meu melhor momento de vida. É realmente o que eu desejo ser. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!